Hey guys, Teacher Caroline Medeiros para estudar hoje com vocês o verbo to be no passado. O verbo ser ou estar no passado só tem apenas duas formas, que é was e were. Na forma afirmativa, vamos ver com quem eles combinam. Na forma afirmativa vai ficar assim. I, que sou eu, primeira pessoa. He, she, it. Ele ou ela, na terceira do singular. Então, essas quatro pessoinhas, na forma afirmativa, você vai usar junto com was. Tá? Eu, ele para pessoa, ela para pessoa, ele, ela, isso, para tudo que não for pessoa. E as outras pessoas, we, nós, you, você ou vocês, they, eles ou elas, vai combinar com were. Então, tem que lembrar quem combina com quem, tá? Essa é a forma afirmativa completo aqui. I was, eu era, eu estava, pode ser eu fui, eu estive. E para as outras pessoas também você pode aplicar essa tradução. Então, you were, você era ou estava. He, she, it. No caso de he, ele. She, ela. It, ele, ela, isso, neutro. Então, era ou estava. As pessoas do plural, we were. Nós éramos ou estávamos. They were. Eles ou elas eram ou estavam. E you, que a forma é igual, mas é um para o singular e o outro para o plural. Were. Vocês eram ou estavam. Como é que você vai fazer numa frase para traduzir o you? You were. Como é que eu vou saber, professora, se é você era ou vocês eram? Vai depender do contexto. Se a frase der mais algum significado, aí daí você vai tirar se é singular ou plural. Se não der, você vai ficar aberto para escolher aquilo que você quiser. Vamos para os exemplos. I was at home yesterday. Eu estava em casa ontem. We were out. Nós estávamos fora. Então, veja aí a combinação do pronome com o verbo. Agora, nem sempre o pronome está lá de cara. Às vezes, nós temos um nome que vai corresponder a um pronome. Michael was here a few minutes ago. Michael estava aqui alguns minutos atrás. Como é que eu decidi que eu vou usar was se Michael não está na lista? Michael, singular, masculino, quer dizer, pessoa, he was. É a mesma coisa, é como se você estivesse vendo o he, ok? The cat was on the tree, quer dizer, o gato estava na árvore. Então, the cat é o mesmo que it, que é ele para aquilo que não é pessoa. Então, it você usa was, de acordo com a tabelinha que a gente já viu aqui. Então, como eu falei, Michael, pessoa, uma só, he, ele. Susan, pessoa, sexo feminino, uma só, ela. The cat, um só, it, ele, para animal. Pode ser um objeto, certo? Contanto seja um só. Então, esses três você vai usar was, certo? Agora, casos no plural que podem confundir você, porque você vai ver o nome de um homem, aí vai dizer é was, que é he, é was. Só que he não tá sozinho. He tá junto com she. Ela, N, ele, John, vai virar eles. E eles não é was, eles é were. Mary and I. Mary, aí você também vai ter essa tendência a dizer que é was, ou por causa de Mary, ou por causa de I. Que às vezes você vai focar um dos dois, mas os dois juntos muda. Qualquer pessoa, mas eu vai virar nós. We, você usa were, não usa was. Aí vamos pro exemplo. Daniel, primeira coisa, Daniel, pessoa, sexo masculino, uma só, ele, he. Se eu uso he, was, eu também vou utilizar Daniel was. Daniel was the best student in the whole school. Quer dizer, Daniel era o melhor aluno da escola inteira, da escola toda. Mais um exemplo. Penny and I, mesma coisa, você vai ter a tendência a usar was, ou por causa de Penny, que é she, ou por causa do I. Mas os dois juntos, olha aqui o and, a conjunção aditiva, isso é uma soma. Qualquer pessoa mais eu vai virar nós. Se nós é we é were, então Penny and I também vai ser were. Penny and I were at school this morning. Penny e eu estávamos na escola esta manhã. Forma negativa, o que é que a gente vai fazer? Tudo igual, as mesmas pessoas, combinando com os mesmos verbos, só que a gente vai ter o acréscimo de not.
certo? Você usa was not ou wasn't, que é a forma contraída, were not, que é weren't, que é a forma contraída, que é mais rápida, geralmente usada na linguagem oral, mas também aceita pela gramática normativa. Então, eu tenho aqui, Lucy was not with me last night. Ou então, Lucy wasn't. Lucy não estava comigo a noite passada. We were not happy in that party. Quer dizer, ou we weren't, tá? Você escolhe. Aí quer dizer, nós não estávamos felizes naquela festa. Forma interrogativa. Como é que eu vou passar uma frase, professora, para uma pergunta? Uma afirmação para uma pergunta? Very easy. É muito fácil. Você vai pegar o verbo to be, que estava depois do sujeito, e vai colocar ele lá na frente, tá? Was, na frente das pessoas que correspondem a ele, e were, da mesma forma, certo? Você bota o verbo na frente, depois as pessoas, aí você completa a frase. Não esquece da question mark, não existe pergunta sem interrogação. Were you with Jane? Você estava com Jane? Veja que o verbo to be veio para frente. Depois o sujeito, complemento e interrogação. Perguntas exigem respostas. Então vamos aprender a dar respostas curtas ou short answers. Você perguntou, were you with Jane? Você estava com Jane? Quando a gente pergunta para você, a resposta é com o pronome eu, certo? Você não vai dizer, você estava com Jane? Sim, você estava. Não, esse você sou eu. Então, yes, I was. Sim, eu estava. No, I was not ou I wasn't. Tanto faz, você escolhe. Não, eu não estava, certo? Você usa o verbo to be para dar, mas o not para dar respostas curtas na negativa. E o to be também com yes para dar a resposta afirmativa. Mais um. Was Kelly curious? Quando eu estou fazendo uma pergunta sobre alguém, é esse alguém que vai responder, certo? Na resposta curta, ó, Kelly era curiosa ou ela estava curiosa. Aí você vai dizer, no, yes, she was. Sim, ela era. Sim, ela estava. No, she was not ou she wasn't. Não, ela não era. Não, ela não estava. Ok? Tem aí, aqui a afirmativa, só para a gente fazer um resumo geral. Então, as pessoas I, he, she, it, você usa was e as demais o were. Mesma coisa na negativa, com acréscimo de not. Lembrando que vocês vão poder usar a forma contraída. Was not é wasn't, were not é weren't. E na interrogativa, professora, a gente joga o to be para frente, para depois colocar o sujeito, completa a frase, interrogação. Ok? Let's practice. Vamos ver o que a gente aprendeu. Então, Emily in my house last Friday. Então, eu vou usar qual desses três? A gente vai utilizar a regra de eliminação. Eu tenho o verbo to be no passado, tenho o verbo to be no passado, tenho o verbo to be no presente. A gente não está trabalhando o verbo to be no presente hoje, então a letra C, ela foi imediatamente eliminada. Agora, o was e o were, a diferença vai ser, quem é meu sujeito? Não tem naquela tabela, mas eu posso associar. Eu tenho Emily. Emily é uma pessoa, uma só, do sexo feminino, então Emily é ela, she. Então, she eu uso was ou uso were? Was, ok? Next. Thomas and George in Olinda last weekend. Agora a gente vai ter uma resposta na negativa, certo? Então, Thomas e George em Olinda o final de semana passado, tá? Então, eles não estavam. A resposta é eles não estavam. Como é que vai ficar isso em inglês? Se eu tenho Thomas e George, o que é que eu falei para vocês? Ele mais ele é igual a eles. Eles, they. They, você usa were. Você não usa was. Então, was, ó. Se fosse só um deles, mas os dois é plural. Were. Ok? Were not. Mais um agora para a forma interrogativa. You were disappointed. Você está desapontado, você estava desapontado, decepcionado. Como é que eu faço essa pergunta? Então, primeiro, o que é que eu ensinei para vocês? O verbo to be é quem? Where. Eu coloco ele aonde? Lá na frente da frase. Recorto ele, colo na frente e repito quem sobrou com interrogação. E aí, corresponde a qual das alternativas? Were you disappointed?
Você esteve, você estava desapontado, decepcionado? Ok, that's it. See you next class. Bye bye.